Então, bom dia novamente a todos vocês, quem está assistindo ao vivo, quem está assistindo gravado depois. Como sempre, é um prazer enorme contar com a participação de vocês aqui. A gente está fazendo ao vivo a aula 8 de estatística, aula prática 8 do intensivo de metas. É um desafio, né, pessoal? Vocês colocaram aí no chat aqui agora, ao longo da semana no nosso grupo. Certamente as aulas 8, 9 e 10, elas crescem em nível de dificuldade. Estatística, análise de vieses e escrita do paper e do abstract. Isso não foi feito de forma intencional, é a própria estrutura da meta-análise, o passo a passo, ele traz desafios adicionais, maior complexidade no final, tanto para fazer estatística, analisar o risco de vieses e escrever o paper. Mas, de certa maneira, funciona muito bem para a nossa estrutura aqui. É, quem ia desistir com o conteúdo mais fácil, digamos assim, quem já desistiu, não que exista nada fácil em meta-análise, mas o conteúdo das aulas iniciais é mais fácil, mais simples de digerir. Algumas pessoas, infelizmente, por outras prioridades, não colocaram esse conhecimento aqui, a meta-análise, como prioridade suficiente e pararam ao longo do caminho. Mas vocês que estão assistindo essa aula aqui, seja ao vivo, seja gravada, chegaram na aula 8 de estatística, tenham só esse cuidado agora de, depois de todo esse trabalho inicial, não desistirem também, tenham persistência para chegar até o final. Porque o prêmio final é a aula 10. É escrever o artigo, é apresentar um abstract em um congresso. Então, você precisa fazer a aula 8, 9 e 10 para chegar lá. Tá certo? Então, esse é o primeiro passo, aquela mensagem sempre. Não é uma mensagem barata, gratuita. Essa mensagem de estímulo, de encorajamento que eu faço para você estudar a aula, ela é muito importante. Você precisa enxergar o prêmio que está reservado para você se você dominar esse conhecimento. Tá certo? Então, é muito importante isso. Você precisa ver isso aí, ter muito claro a visão na sua mente de que vai dar certo e você vai ter publicações e assim por diante se você persistir até o final, mas somente se você tiver persistência até o final, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, primeiro aviso. O segundo, muito importante, eu queria pedir a ajuda de vocês para compartilharem a lista de espera com seus colegas, tá bom? Marcarem o meu arroba lá no Instagram, me ajudarem aí na divulgação do intensivo de metas. A gente está criando a lista de espera para uma edição futura, um Metas 3.0. Eu não tenho data exatamente ainda, mas, por gentileza, eu vou até postar aqui no chat para vocês. Compartilhem a lista de espera lá com o pessoal, seus colegas, por favor. E avisem não só a lista de espera, mas avisem que vocês estão gostando do curso, tá bom? Que vocês estão aprendendo, ainda mais vocês que estão chegando até essa fase aqui. E aí, quando a gente abrir a terceira edição do Intensivo de Metas, a gente entra em contato com eles, tá bom? Então, faz esse favor para mim, não esquece de marcar no Instagram também, deixar uma mensagem positiva lá, eu vou ficar muito grato. E o terceiro e último aviso, antes de a gente entrar direto no tema da aula aqui, é sobre a mentoria. A mentoria vai ser um processo mais individualizado de acompanhamento de vocês nas suas ideias de pesquisa. E a gente está numa fase agora onde estamos acumulando pessoas interessadas para fazer um processo seletivo. Já mandei esse link da monitoria 2 vezes, se eu não me engano, no grupo de vocês, e da mentoria. E nas próximas semanas, provavelmente, nós vamos deixar essa inscrição para mentoria aberta até metade de novembro, até 15 de novembro, e começar a fazer as entrevistas na segunda metade de novembro. Tá bom? Eu vou selecionar algumas pessoas para entrevista, depois entre essas pessoas escolher algumas pessoas para mentoria. E aí eu vou explicar todos os detalhes nessa reunião, mas a ideia é essa, é poder dar um acompanhamento mais próximo no individual para as dúvidas de vocês. Tudo bem? Nos seus projetos mesmo. Então, estou muito animado para conhecer vocês, quem tiver interesse em trabalhar com vocês mais próximo, digamos assim, nas suas próprias ideias. Estou muito animado para isso. Então, vamos lá para a aula, aula de estatística, agora a aula 8. O último aviso que é sobre a aula 9, especificamente para quem está assistindo ao vivo aqui. A gente está com um pequeno atraso na edição do vídeo, vai subir já algumas partes aqui da aula 9 teórica, mas ela não vai subir completa ainda hoje, o exercício também está faltando, mas até amanhã eu coloco o exercício e o término da aula gravada teórica da aula 9. Tanto a aula 8, 9 e 10 são aulas mais longas, mais complexas, como eu falei, então já comecem a assistir desde já.
A aula 9, que vai subir hoje para o portal do aluno, ela não está totalmente completa, mas até amanhã a gente termina de postar as partes finais. Já comecem a assistir desde já. Tudo bem? Certinho? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a aula 8, prática. Apareceu a tela aí para vocês? Foi? Foi, maravilha. Então aqui, nesse exercício a gente vai fazer a estatística, né, de dois desfechos em dois temas diferentes. Vamos para a parte 1 aqui, né? Então, esse aqui, só para economizar tempo aqui, vamos direto na pergunta PICOT, pacientes com fibrilação atrial, realizando ablação por catéter, né? Catheter ablation for atrial fibrillation. E aí, esses pacientes vão ter anticoagulação com NOAC de forma ininterrupta ou anticoagulação com antagonista da vitamina K de forma ininterrupta. Pode ser varfarina, na verdade, ou qualquer outro antagonista da vitamina K. Os desfechos de interesse são sangramento, AVC, evento tromboembólico sistêmico. E aqui a gente está interessado tanto em estudos randomizados e não randomizados, sem restrição quanto ao tempo de segmento. Acho que em relação à pergunta PICOT aqui, que é um conteúdo lá do começo do curso, está tudo certo, né? Então, repare como ajuda você organizar a pergunta aqui. Isso aqui não serve só para você montar a sua própria meta-análise, tá bom? Então, olha que legal. Em poucas palavras aqui, em pouco tempo, eu já resumi toda a ideia para você e você sabe já exatamente qual que é o objetivo do nosso estudo aqui. Então, você poderia utilizar esse mesmo formato quando você estiver lendo um artigo no New England, por exemplo, quando você estiver lendo, consumindo literatura médica para o seu próprio conhecimento pessoal. Organizar em pergunta PICOT facilita demais, é uma maneira de organizar a ideia. Então, aqui a gente tem esses 4 artigos. Na verdade, a meta-análise que eu fiz tinha mais artigos, mas para deixar mais simples aqui, eu peguei esses 4 aqui para vocês. Tudo bem? Então, como a gente vai fazer o desfecho de major bleeding aqui, o primeiro passo é encontrar se tem major bleeding como desfecho nesses estudos e onde que eles estão nos estudos. Essa primeira parte de saber se tem um desfecho de major bleeding em cada estudo, a gente já teria feito na aula 7, se você tivesse seguido toda a sequência do passo a passo do mapa da publicação, para essa ideia específica. Lembra que a aula 7 era, em primeiro lugar, coleta dos dados para a tabela 1 e coleta dos desfechos disponíveis. Todo mundo comigo? Então, suponhamos que eu já tinha escolhido 10 artigos para minha meta-análise. Já tinha passado na triagem dos estudos, na aula 6, desduplicou, fez tudo aquilo, e sobraram 10 que eu vou incluir. Entre esses 10, eu coloquei na aula 7 as características para a tabela 1 e coloquei os desfechos disponíveis. Aí eu já teria nessa tabela se tem ou se não tem major bleeding no Calkins, no Capato, no Dillier e no Lucky Ready. Mas suponhamos que a gente fez isso e todos esses aqui tinham major bleeding. Então, o que a gente vai fazer agora na aula 8 é criar a estatística de major bleeding, porque você já sabe que todos eles têm major bleeding disponíveis. Então, a gente vai aqui, um por um, dar uma olhada onde que está esse desfecho de major bleeding nesses artigos. Então, esse aqui é o artigo do Calkins. Todos os artigos que eu dei para vocês nessa aula preenchem a pergunta PICOT. Então, esse seria um passo bem anterior. Então, a gente já está só na parte estatística. Então, não vou entrar em detalhes sobre a metodologia de cada estudo aqui. Basta saber que eles preenchem a pergunta PICOT. NOAC ininterrupto, contra antagonista da vitamina K ininterrupto, em pacientes que vão fazer ablação de fibrilação atrial. Simples assim. E aqui nesse estudo, a primeira pergunta, na verdade, que eu fiz no exercício foi sobre a definição de major bleeding. A definição de major bleeding em cada um dos estudos. E para isso, eu vou, já para a gente economizar tempo, eu vou pegar aqui a definição de major bleeding em cada um desses estudos. Vou subir aqui para vocês agora, porque eu quero rediscutir esse tema aqui com vocês rapidinho, que é um tema de uma aula passada. Então, vamos lá.
Eu vou presumindo sempre que os slides tá aparecendo tudo certo para vocês. Qualquer suspeita de que eu estiver falando alguma coisa que não está na tela, vocês já me avisem no chat, tá bom? Então, olha aqui, ó. Major bleeding nesses 4 estudos. O Recircuit, que é o estudo do Calkins, ele definiu de acordo com a ISTH, International Society for Thrombosis and Hemostasis. Repare como Major bleeding é definido: sangramento fatal, sangramento em uma área ou órgão crítico, ou sangramento que causa queda de hemoglobina em 2 unidades ou mais, ou leva à transfusão de 2 unidades ou mais. Tá bom? Então, essa aqui é a definição ISTH. O Venture AF, que é o Capato, ele falou, olha, a gente vai definir Major Bleeding de acordo com 3 critérios diferentes. Então, ele deu resultado para Major Bleeding de acordo com a ISTH, de acordo com Gusto, de acordo com TIMI. E repare que tem uma variabilidade na definição de Major Bleeding. O Gusto, por exemplo, fala que é sangramento intracraniano ou qualquer sangramento que causa transtorno hemodinâmico e requer uma intervenção. Mas tem que ter comprometimento hemodinâmico. Repare que esse componente não está presente no ISTH. O TIMI fala que é sangramento fatal, intracraniano ou queda de mais de 5 pontos na hemoglobina, enquanto a ISTH falava que era 2. Então, repare, também o Dilley e o Lacureti está aqui. Repare que é diferente, é levemente diferente a definição de Major Bleeding entre os estudos diferentes. Eu posso combinar e fazer só um gráfico de Major Bleeding, independente se foi definido diferente ou não? O que vocês acham? O que vocês responderam para a pergunta 1? Posso combinar desfechos que têm definições levemente diferentes? Posso, né? É o conceito de maçãs e laranjas, não é mesmo? A Sara colocou aqui. Lembra que esse conceito, quando a gente aprendeu ele lá na aula 2, ele se aplicava para todos os componentes da pergunta Pico. A população tem que ser semelhante entre si, mas não precisa ser igual. A intervenção precisa ser semelhante entre os diferentes estudos incluídos, mas não precisa ser idêntica. Controle precisa ser semelhante entre os estudos, mas não precisa ser exatamente o mesmo. Desfechos, agora falando de desfechos, se eu vou fazer um desfecho de Major Bleeding, ele pode ter uma definição levemente diferente. Agora, eu não vou combinar Major Bleeding com epistaxezinha leve. Isso não faz sentido. Eu posso combinar Major Bleeding com sangramento que requer atenção clínica, que é basicamente o paciente no hospital, fazer um ponto, fazer uma compressão direta e tal. Tá bom? Então, ficou claro esse conceito? Nos desfechos, só vai combinar no mesmo gráfico. Nada impede você de fazer desfechos diferentes. Você pode fazer Major Bleeding como um desfecho, você pode fazer Minor Bleeding como um desfecho. Tá bom? Você pode fazer sangramento fatal como um desfecho diferente. Agora, você não vai combinar sangramento fatal com Minor Bleeding. Não faz sentido. Legal? Certo, né? Esse aí, só recapitulando, esse aí tá claro, né? Então, vamos lá agora. Qual a melhor medida de associação para essa meta-análise? Então, para você responder essa pergunta e gerar o seu gráfico e tal, você precisa entender o desenho dos estudos e como que eles te deram os dados do desfecho de interesse. Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 estudos randomizados, o Recircuit e o Venture AF, e a gente tem 2 estudos observacionais não randomizados, prospectivos, 2 cohorts. Tudo bem? Não tem nenhum estudo caso controle. E como a gente vai ver em um instante, todos esses estudos aqui deram para a gente o número de desfechos. Quer ver? Vamos no Calkins aqui para mostrar para vocês, que é o Recircuit. Ele deu o número de eventos. Ele falou que no grupo da bigatrana, 5 pacientes sangraram, 1,6%. No grupo varfarina, 22 tiveram major bleeding, 6,9%. Certinho? Então, esse aqui é o número absoluto de eventos. Repare que ele nem me deu medida de associação aqui.
Ele não me deu odds ratio, não me deu risco relativo, não me deu hazard ratio, só me deu o número de eventos. Então, se ele está me dando só o número de eventos, eu já sei, e os outros, presumindo que os outros façam a mesma coisa, eu já sei como que eu vou coletar os dados. Como que eu vou coletar os dados aqui? É em hazard ratio? É em odds ratio? É com a medida de associação ou é com o próprio desfecho em si? Com o número de desfechos? Lembra que na aula eu expliquei que tem essas duas maneiras de coletar os dados para sua meta-análise. A gente vai fazer as duas na aula prática de hoje. Então, nesse caso, a gente vai coletar o número de eventos, porque o Calkins deu o número de eventos. Repare aqui no Venture AF, que ele também deu o número de eventos. Major Bleeding, 0 no Rivaroxaban, 1 no VKA, Vitamin K Antagonist. Então, de novo, número de eventos. Faz sentido, pessoal, eles darem número de eventos e não hazard ratio, por exemplo? Claro que sim. É um desfecho sangramento no momento da ablação por cateter. O tempo não importa aqui. O tempo não é um componente importante do estudo. Você não vai seguir esses pacientes aqui 1 ano, 2 anos, ter que descobrir onde que acontece o sangramento. Ora, se o paciente sangrar, ele sangrou quando? No dia do procedimento, 1 dia depois ou 2 dias depois. Ele não sangrou 6 meses depois. Então, o tempo não é um componente importante aqui. Então, nesse caso, o número de eventos é mais que suficiente e mais fácil, mais direto de trabalhar. Certinho? Então, não precisa usar hazard ratio. Agora, a Maria Fernanda perguntou quando que eu uso odds ratio e risk ratio. Tá? Vamos coletar os dados primeiro, colocar no Review Manager e a gente vai tomar essa decisão. Eu volto a falar sobre ela para não ficar um pouco mais abstrato. Me lembra depois, Maria Fernanda, porque é uma decisão, você não precisa tomar ela agora. Como você não está coletando a medida de associação, você está coletando só o número de eventos, você não precisa tomar essa decisão agora. Se você fosse coletar o odds ratio, fosse coletar o risk ratio, aí você precisaria já, desde já, tomar essa decisão. E aí você vai aplicar os mesmos princípios que eu vou discutir agorinha. Tudo bem? Então vamos lá. Todo mundo comigo por enquanto, né? Todo mundo entendeu por que que a gente não está coletando a própria medida de associação? Porque ele não me deu medida de associação, me deu o número de eventos. Então a gente vai coletar esse número de eventos. Já mostrei onde está no Calkins, já mostrei onde está no Capato. O Dillier colocou no texto, se eu não me engano, aqui, Major Bleeding, 1 de 272, 1 de 272 no grupo antagonista da vitamina K. E o de novo, número de eventos. E o Lacurelli colocou também no texto, 5 em um grupo e 7 no outro grupo. Todo mundo encontrou nos artigos, nos 4 artigos, onde que estava o desfecho de Major Bleeding? Todo mundo encontrou lá no texto, na tabela, onde que estava? Ótimo, isso é um passo importante. Nesses artigos aqui, nesse primeiro exemplo, está fácil, porque está no texto, está na tabela, está facinho de encontrar. Mas nem sempre é fácil, a gente vai ver mais sobre isso no segundo exemplo. Tudo certo? Você às vezes precisa, às vezes não, sempre precisa procurar na tabela, no texto, na figura, no apêndice, na publicação adicional daquele. Você tem que procurar em todos os lugares do mundo. Mandar um e-mail para o autor, às vezes, eles geralmente não respondem, mas não custa tentar. Você tem que achar o desfecho. Você sempre parte do pressuposto, se você precisa de um desfecho, que esse desfecho está escrito em algum lugar. Você tem que virar o paper, apêndice, tudo quanto é lugar, procurando desfecho de interesse. Nesse caso, estava fácil. Tudo bem? Ok. Então, aqui era bem fácil. Aqui era só pegar o número de eventos, porque ele te deu o número de eventos. É a maneira mais fácil de trabalhar a meta-análise é essa. Então, o que a gente vai fazer agora é ir lá para o Review Manager. Tá bom? A gente vai para o Review Manager aqui. Esqueci de abrir meu computador, demora um pouquinho a abrir o Mac. Tá bom? Então, enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo adiantar um outro aspecto aqui. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Enquanto eu vou, o meu computador está abrindo aqui. Esse aqui é o Review Manager, está abrindo aqui, ele demora um pouquinho a abrir. Alguma pergunta?
Tudo certo? O Review Manager abrindo aqui no background demora um pouco. Deixa eu ver se eu consigo adiantar alguma coisa aqui, porque às vezes ele demora alguns minutos. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou responder na pergunta que foi feita aqui, a pergunta sobre o Risk Ratio e Odds Ratio, tá bom? Quando você está coletando o número de eventos, você está coletando o número de eventos, como a gente está nesse caso, número de eventos de Major Bleeding. Você só precisa de um numerador e um denominador, certo? Como que você escolhe, nesse caso, entre Risk Ratio e Odds Ratio? Então, vamos lá. Alguns princípios, eu expliquei na aula teórica, mas repetindo aqui. Em primeiro lugar, se você tem pelo menos um estudo de caso-controle na sua meta-análise, tem que ser Odds Ratio, porque a estatística do caso-controle é Odds Ratio e você só pode apresentar uma estatística combinada para todo o resultado dos estudos. É isso que é a meta-análise, é fazer uma estatística combinada. Então, não tem como, na meta-análise, você utilizar Odds Ratio para um e utilizar Hazard Ratio para outro, tá bom? Só um instante. Só um instante, pessoal, que o microfone está com o microfone ruim, vocês não me avisaram. E agora, melhorou? Tudo certo agora? Melhorou a mesma coisa? Igual. Ok. Tá ótimo, então. Perfeito. Então, continuamos aqui. Então, se você tem um odds ratio no seu estudo, se você tem um odds ratio, um caso controle no seu estudo, aí você precisa dessa maneira usar odds ratio. Se tem um caso controle, você tem que utilizar odds ratio. Agora, se não tem um caso controle, você vai utilizar odds ratio ou risk ratio baseado nos seguintes fatores. Um outro motivo para utilizar odds ratio seria se você coletasse desfechos em medida de associação e o estudo individual só te deu odds ratio. Então, isso acontece muito quando os estudos fazem análise multivariável. A gente vai aprender mais sobre análise multivariável. Na verdade, eu acho que eu já expliquei nessa aula aqui, na aula de vieses também tem um pouco, eu acho que eu falei um pouco na aula de estatística. Mas quando o estudo faz análise multivariável, ele dá o resultado para você em odds ratio. Ele não dá o número de eventos. Então, se você está coletando a estatística em medida de associação em odds ratio, aí você não tem opção a não ser utilizar a medida de associação que você coleta. Não tem como você coletar em odds ratio e modificar para risk ratio. Não tem como. Se você está coletando a medida de associação e ele só está te dando odds ratio, é porque tem um motivo para ele estar te dando odds ratio, geralmente. Pode ser, por exemplo, que ele está fazendo análise multivariável. Se você coletou em odds ratio, aí você vai apresentar em odds ratio. Você não vai modificar isso aí. E repito, isso é muito utilizado quando o estudo faz a análise estatística multivariável. O estudo individual, não você. O estudo individual fez análise multivariável e te deu odds ratio. Aí você coletou odds ratio, então você vai apresentar os seus resultados em odds ratio. Agora, quando você não tem nenhuma dessas situações, não tem caso controle, não está coletando a medida de associação odds ratio, você está coletando o próprio desfecho, igual a gente está fazendo nesse exemplo aqui, nesses casos você tem a opção de utilizar risk ratio ou odds ratio. E aí não tem uma resposta certa ou errada. Não tem, tá bom? Nesses casos eu já fiz em risk ratio. A vantagem do risk ratio é que é mais fácil para o leitor entender risk ratio. Entender risco é muito melhor, mais fácil do que entender chances. Agora, uma vantagem específica de odds ratio é que a maioria dos estudos acabam sendo feitos em odds ratio.
principalmente porque eles têm análise multivariável. Então, as revistas, os leitores já se acostumaram com ter a medida de associação odds ratio apresentada. Então, nessa situação como a que a gente está fazendo aqui, você poderia escolher risk ratio ou odds ratio. Nesse caso aqui, tanto faz, porque não tem caso controle, porque não tem análise multivariável. Você está coletando o próprio número de desfechos na sua meta-análise, tá bom? Tá certo? Então, pode utilizar odds ratio sem problemas. Viviane, eu não entendi a sua pergunta sobre o hazard ratio no Calkins, mas eu respondo ela depois, tá bom? O Calkins não deu hazard ratio aqui. Ele deu o número de eventos, né? Major bleeding, 5 e 22, tá bom? Não tem aqui hazard ratio. E eu expliquei por que a gente não vai utilizar hazard ratio aqui. Não faz sentido, não tem um tempo como componente importante. Certo? Então vamos lá, pessoal. Agora abrir o Review Manager aqui. Está aparecendo para vocês? Tá não? Vou compartilhar aqui. Review Manager. Tá? Repare, pessoal, não tinha como coletar o Hazard Ratio. Não tinha como. Era impossível. Ele não te deu Hazard Ratio. Então não tem nem que se preocupar. Ele te deu o número de eventos. Está fácil, fácil de trabalhar. Certinho? Então apareceu para vocês. Eu vou fazer o passo a passo, literalmente, desde o começo. Então vamos lá. Vou fechar isso aqui. E vou abrir um novo arquivo nessa abazinha aqui. Tá? Tá aparecendo a janela também? A janela aparece, né? Quando o pop-up, certo? Ótimo. Então vamos lá. Então aqui a gente vai criar uma nova intervenção, novo projeto, né? Welcome to the new review wizard, novo projeto. É um projeto de intervenção. É um projeto de intervenção. Aliás, falando em metas diagnósticas, a gente acabou de subir agora de manhã, enquanto a gente está tendo essa aula, a nossa equipe está subindo um módulo inteiro de metas diagnósticas, lá, desde que modifica um pouco o conceito das aulas anteriores, específico para metas diagnósticas, quanto da aula estatística, tá bom? Então tem um módulo inteiro de meta-análises diagnósticas. Aproveitando, vou falar o seguinte conceito. Meta-análises diagnósticas, elas são um pouco mais trabalhosas, um pouco não, elas são bem mais trabalhosas. Mas elas não se aplicam só para as áreas diagnósticas da medicina. Não se aplicam só para radiologia, para patologia, por exemplo. Qualquer especialidade sua, você pode trabalhar numa meta-análise terapêutica, ou de intervenção, ou uma meta-análise diagnóstica. A meta-análise diagnóstica, ela requer é mais trabalhoso a parte estatística. E eu tento enfatizar isso lá na aula, tento mostrar exatamente como faz, mas tem algumas ferramentas que você não, para fazer a análise estatística, você não consegue fazer no Review Manager, para metadiagnóstica, que é um software muito fácil de trabalhar. Você vai precisar ir para o R, por exemplo, que é um software gratuito, mas bem mais complexo de utilizar. Então, nessa turma do intensivo de metas, a gente vai ter um módulo também de R, um módulo totalmente à parte, explicando como utilizar o R. Quem vai fazer isso para a gente é o Douglas e o Pedro, são ex-alunos da primeira turma, que já publicaram alguns papers aí, tem alguns em andamento, e eles estão gravando para a gente, então vai demorar umas 2, 3 semanas ainda para ficar pronto, mas esse módulo de R vai aparecer, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai fazer aqui uma revisão de intervenção nesse caso. E aí, essa primeira janela que aparece, ela é só do título do arquivo. É basicamente como você quer nomear o seu arquivo. Então, você poderia colocar qualquer coisa que não vai aparecer no seu forest plot, mas eu gosto de deixar bem redondo aqui, bem representativo do que eu estou fazendo. Então, a gente está fazendo uninterrupted NOAC versus uninterrupted VKA, antagonista da vitamina K, para AFib ablation. Então, isso aqui é só a minha revisão, e aí você pode apertar Finish. É só o título da minha revisão. Repare que ele apareceu bem aqui em cima. Uninterrupted NOAC versus Uninterrupted VKA. Então, agora a gente vai vir aqui, olha, em Studies and Analysis, Studies and References. Bem aqui, nessa aba.
Tá? O Review Manager poderia ser utilizado para a própria escrita do artigo, tem outras funcionalidades, mas eu pessoalmente só utilizo ele para fazer estatística. Então, olha aqui, ó, eu só trabalho nessas duas abas aqui, Studies and References, Data and Analysis. Studies and References, a gente abre aqui, References to Studies, Included Studies. Então, aí eu cliquei com o botão direito, você poderia vir por aqui também, References, Included Studies, e clicar em cima de Included Studies, com o botão direito, lá ou aqui. Todo mundo comigo? Add Study, sim? Então, a gente trava nesse passo básico aqui de adicionar os estudos. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai acrescentar os artigos. Então, por exemplo, eu gosto, quando é um estudo randomizado, que tem um acrônimo, por exemplo, o Calkins, eu não chamo ele de Calkins. Calkins foi um professor meu lá no Hopkins, mas eu não chamo do título dele, do primeiro autor. Eu chamo do acrônimo do estudo. Então, nesse caso, seria o Recircuit 2017. Eu coloco o ano aqui. Aí repare que ele já sacou automaticamente que o ano é 2017. Aí eu posso apertar Finish, eu estou só acrescentando o estudo. Veja que o Recircuit apareceu aqui para mim. E vou repetir esse mesmo processo para os meus 4 outros trabalhos. O Capato, o Venture AF. Qual ano? 2015. Depois, agora, o Dillier é prospectivo. O Dillier é prospectivo e ele não tem um acrônimo dele. Então eu coloco o último autor, Dillier, 2014. O último nome do primeiro autor. E aí o próximo e último é o Lucky Ready, 2014. Alguma pergunta nesse processo aqui de adicionar os estudos? Certo? Onde encontrar o estudo? O acrônimo. Aqui, ó. No artigo. Recircuit. Recircuit. Capato. Venture AF. Tá bom? Então, as informações estão no artigo. Certinho? Então, agora que a gente incluiu os estudos, a gente vai fazer o gráfico, forest plot. Agora, para isso, a gente fecha a aba de Reference to Studies. E agora a gente vai trabalhar aqui, ó, Data and Analysis. Data and Analysis. E aqui, de novo, com o botão direito, adicionar comparação. Todo mundo conseguiu fazer isso aqui? Qual que é o nome da comparação? Ainda não é o nome do desfecho, é o nome da comparação. Aqui, o nome da comparação seria Uninterrupted NOAC versus Uninterrupted VKA, Native Ablation. Eu vou apertar Finish aqui, você já poderia fazer o próximo passo na sequência e adicionar o desfecho. Mas eu vou apertar Finish só para vocês verem o que acontece. Aí criou essa aba aqui dentro de Data and Analysis. E dentro dessa comparação, eu vou adicionar os meus desfechos. Aí eu clico aqui com o botão direito e vou adicionando o desfecho. Eu posso adicionar Major Bleeding, mortalidade, assim por diante. Eles vão aparecendo aqui. Então, vamos acrescentar o desfecho Major Bleeding. Clico com o botão direito em cima e vou adicionar um desfecho. O desfecho Major Bleeding é contínuo ou é dicotômico? Alô? Ele é binário, né? Dicotômico, tá? Ou o paciente tem ou não tem Major Bleeding. Então, a gente vai seguir aqui. Qual que é o nome do desfecho? Major Bleeding. Tá? Qual que é o grupo Label 1, que é intervenção ou experimental? Uninterrupted NOAC. E qual que é o controle? Ou grupo B, grupo da direita? Uninterrupted VKA, antagonista da vitamina K.
Próximo. Aqui você não precisa mudar, você deixa com mental Hansel, odds ratio, fixed effect, e a gente vai poder mudar isso aqui depois. Então, eu vou fazer nessa aula aqui com odds ratio, mas eu poderia mudar tudo isso aqui depois também. Intervalo de confiança sempre em 95%. Aqui eu vou deixar como está agora e vou mostrar depois como modifica o label do gráfico. Então, eu vou deixar nesse automático aqui da Cochrane, mas depois vou mostrar como que modifica isso no próprio gráfico. Ele está perguntando aqui, é o label do gráfico, do forest plot mesmo. O que eu quero fazer agora? Eu poderia fazer nada ou editar o desfecho que eu acabei de criar. Vou clicar nada só para você ver o que acontece aqui na aba principal. Ele adicionou Major Bleeding aqui. Então, eu poderia adicionar o 1.2, mortalidade, o 1.3, AVC. Poderia adicionar vários desfechos dentro dessa comparação. Tudo bem até aqui? Aí você fala assim, olha, Anderson, para que serve essa comparação aqui, então, se eu vou colocar todos os desfechos dentro dela? Você poderia criar outra comparação se você estivesse fazendo subgrupos. Então, por exemplo, nesse caso a gente tem randomizados e não randomizados. E se eu quisesse fazer uma subanálise só de randomizados, eu ia adicionar uma outra comparação. Aí nessa outra comparação eu ia colocar uninterrupted VKA, sorry, NOAC versus uninterrupted VKA in AFib ablation, RCT only. Aí apertar Finish, repare que ele criou uma outra comparação. Aí eu ia fazer a mesma coisa, criar desfechos aqui dentro. Certinho? Então vamos lá para Major Bleeding agora, pessoal. Aí você viu que eu dei um duplo clique aqui. Eu dei um duplo clique. Se quando eu criei o desfecho eu tivesse seguido até o final, em vez de falar nothing, eu poderia ter criado edit the outcome. Aí ele ia me trazer para cá também. Aí repare que abriu uma aba aqui, eu posso fechar ela e voltar para o de origem. Ou eu não preciso nem fechar ela, é só clicar aqui e posso mudar entre o desfecho e aquela tela inicial. Não esqueçam de ir salvando o seu progresso, viu? O Review Manager ele é meio de humor, assim. Ele não foi com alguma coisa que você fez, ele trava na hora. Tá bom? Vão salvando isso aí. Então, abriu essa outra aba aqui. Repare que o label do gráfico está aqui. Favorece experimental, favorece o controle, porque eu não mudei ele ainda. A gente vai mudar isso aqui depois. Poderia ter mudado já quando eu estava criando o desfecho, mas eu não mudou ainda. Não mudei ainda. Então, o próximo passo é clicar no maisinho aqui. E aqui, repare que os estudos que a gente criou já estão disponíveis. Tudo bem? Então, eu vou incluir todos os 4, porque a gente já verificou que todos os 4 têm o desfecho Major Bleeding. Concordam comigo? Todo mundo comigo, né? Ótimo. Então, eu vou adicionar os 4. Então, Finish. Se você... Olha, eu gastei 8 anos para aprender isso aqui, que eu vou falar agora. Não estou brincando. Olha que sacada isso aqui. Isso aqui me tomou muito tempo da minha vida já, que eu nunca mais vou ver de volta e vou passar isso aqui para vocês. Pode parecer uma coisa mais boba do mundo que eu vou falar agora, e vocês falam, não acredito que você fez isso por tanto tempo. Mas olha aqui. Suponhamos que tem outro estudo aqui, Silva 2017, que está na sua meta-análise. Mas esse Silva, por qualquer motivo, ele não tem o desfecho Major Bleeding. Então, eu estou no Major Bleeding aqui, mas suponhamos que acidentalmente eu adicionei o Silva ou adicionei pensando que ele tinha Major Bleeding, e aí depois, na verdade, ele não tinha Major Bleeding, era nada. Aí vamos supor que eu criei o Silva no meu gráfico aqui. Certo? Todo mundo comigo? Mas o Silva não tem Major Bleeding. Ele talvez contribui para a meta-análise em outro desfecho, mas não para Major Bleeding. Eu passei 8 anos sem saber como que tirava o Silva daqui. Tinha que criar outro gráfico, começar do zero. Às vezes já tinha 10 artigos aqui, tá bom? Às vezes já tinha 10 artigos aqui, todo mundo com número. Aí eu vou no Silva, cadê o Major Bleeding do Silva? Eita, o Silva não tem.
Tinha que deletar aquele gráfico, começar de novo, criar um novo desfecho, achar o número, tal. Era um trabalho, tá bom? E aí eu descobri recentemente, ano passado, eu acho que eu não estava montando a primeira turma do intensivo de metas, que você pode clicar na abinha aqui, no Major Bleeding aqui, com o botão direito aqui e Delete Study Data. Tá bom? Então ele some só dessa maneira, é a única maneira que ele some. Tá bom? Você tem que ir abaixando até abrir aquele desfecho. Tá? Pode parecer que é nada para vocês, mas isso aqui tomou muito tempo da minha vida, porque, como eu falei, já publiquei, sei lá, 30 meta-análises, sempre isso aqui acontece. De forma intencional ou não, você adiciona um artigo que depois, na verdade, não tem aquele desfecho que você está trabalhando, aí tirar ele eu não sabia fazer. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então agora é literalmente só colocar os números, um por um. A gente vai lá no, no Recircuit, por exemplo. No Recircuit ele falou que teve 5. Olha aqui, ó. 5 pacientes no grupo NOAC da bigatrana, 22 no grupo varfarina. Ah, não, Sérgio, ele só some pro Major Bleeding, olha. Major Bleeding tá aqui, ó. Eu tô trabalhando só no Major Bleeding, não ia sumir dos outros desfechos. Tá? Então aqui, ó, Major Bleeding no Calkins, no Recircuit, foi 5 e 22. Só que qual que é o denominador? Você tem que tomar muito cuidado com o denominador. Nem sempre o denominador de cada desfecho é o mesmo. Nem sempre o denominador de cada desfecho é o denominador do estudo como um todo. Porque às vezes você tem um paciente que foi analisado para um desfecho, mas você não tem os dados dele para outro desfecho. Acontece. Então você sempre, em cada desfecho, tem que tomar cuidado não só com o numerador, mas com o denominador. Então, por exemplo, como que você pode verificar? Cada de jeitos diferentes. Nesse caso, eu verificaria assim. Ele falou que foi 1,6% e 6,9%. Então, eu vou aqui no número total de pacientes do estudo, 317, e vejo se confirma. 5 dividido por 317 é 1,57. Então, é 1,6%. Então, faz sentido que esse aqui é o denominador daquele lá. Então, eu vou colocar aqui 5 no Recircuit, no NOAC. Você pode mudar o tamanho das abas aqui para aparecer tudo que você quer. 5 e 317. E no outro eram 22 no grupo controle, 22 dividido por 318. E aí você poderia confirmar também o denominador. Porque 22 dividido por 318 é 6,9, que foi justamente o que ele me falou. Então coloquei aqui os dados do Recircuit. Agora é só seguir adiante e fazer para todos eles. O Venture AF. O Venture está na tabela, ó. Major Bleeding, 0 de 123, 1 de 121. Tá bom? 0 de 123, 1 de 121. Manual isso aqui. Então, se é manual, é sujeito a erro. Então, no final, outro membro da equipe tem que pegar os gráficos e conferir número um por um. Ou então fazer totalmente de forma independente e ver se os números batem. Alguém tem que conferir esse processo aqui. Lucky Ready, 5 num grupo, 7 no outro. E, de novo, confere o denominador. Nesse caso, eu já conferi, 321 bate. Então, é 5 de 321, 5 de 321. Olha, aquilo que eu estava falando sobre o número nem sempre ser o mesmo, ser igual entre no trial e no desfecho. Por exemplo, o estudo do Venture AF, o Venture AF, ele deu no denominador para gente 123 e 121 para o desfecho de Major Bleeding. Olha aqui, ele deu o denominador aqui. Se você olhar no estudo como um todo, o número é diferente. É 124 e 124. Ou seja, ele não tem o desfecho de Major Bleeding para alguns desses pacientes. Então, você sempre tem que tomar cuidado com o denominador também. Aqui é 123, 121. E por fim, só falta o Dillier agora. O Dillier, ele falou que foi 1 de 272, 1 de 272.
certo? 7 eventos no controle. Ai, não 5, no Lucky Ready. Obrigado aqui, não é isso? Juliana. Obrigado. Então, olha aqui, pessoal. Então, tem várias coisas que a gente já preencheu os números. Agora a gente vai olhar como que está o gráfico. Você clica nesse botãozinho aqui, ó. Então, o nosso gráfico está assim, ó. Agora, você tem duas coisas para fazer ainda: interpretar o resultado e melhorar a estética do gráfico. Vamos primeiro interpretar o resultado. Vamos lá, a medida de associação que a gente está utilizando é odds ratio. Tudo bem, eu falei para vocês que você pode, nesse caso, trabalhar tanto em odds ratio quanto risk ratio. Tem nada de errado com trabalhar com odds ratio, é bem padrão, né? Eu acho que nessa meta-análise que eu fiz, inclusive, a gente usou odds ratio. E aí, a heterogeneidade, atenção, muita gente erra isso aqui. Tem dois valores de P aqui, ó. Tem um valor P041 e um P0.003. Essa linha aqui é toda sobre heterogeneidade. Então, o valor P da estatística final é o valor P de baixo. É estatisticamente significativo, porque está menor que 0,05. Agora, esse P aqui é o P da heterogeneidade do Cochrane Q Test. Lembra que existem métodos diferentes para analisar a heterogeneidade. Vamos olhar eles aqui rapidinho, os 3 métodos. Primeiro método é o eyeball test. Só no olho aqui a gente vê que tem uma sobreposição muito grande do intervalo de confiança dos 4 estudos. A medida de estatística sumária consegue passar em cima do intervalo de confiança de todos os estudos. Então, no eyeball test, é uma heterogeneidade baixa ou alta? Se há uma sobreposição grande do intervalo de confiança dos estudos. É uma heterogeneidade baixa. Um outro método estatístico é o I². I² 0% não tem heterogeneidade. 100% é heterogeneidade máxima. Então, aqui, heterogeneidade nula. Muito bom. E um outro teste estatístico é o Cochrane Q, que é um teste binário. Se o valor P do Cochrane Q der maior que 0,10, você rejeita a hipótese nula, perdão, você aceita a hipótese nula de que não há heterogeneidade. Eu expliquei isso lá na aula para vocês. Tá bom? Então, todos os 3 métodos aqui concordam que a heterogeneidade é baixa. Quando você for fazer a escrita do seu artigo, para reportar a heterogeneidade, usa o I², tá? Não usa esse valor P aqui. Esse valor P aqui não vai aparecer no seu artigo. Todo mundo está acostumado em meta-análise a trabalhar em I², tá bom? 0,10, Isabela, para esse valor P aqui, tá? 0,10. Então, todo mundo está acostumado a trabalhar a heterogeneidade com I². Então, é aquilo, 0 até 25, heterogeneidade baixa, 25 a 50, moderada, 50, acima de 50 é heterogeneidade alta. Então, aqui não tem heterogeneidade, muito bom. A estatística sumária é essa, 0,36, com intervalo de confiança de 0,18 a 0,70. Deu significativo aqui? Sim, né? Estatisticamente significativo tem menor incidência de major bleeding com NOAC ininterrupto do que com antagonista da vitamina K ininterrupto. Beleza? Tudo certo? Ótimo. Aqui tem o peso de cada estudo. Repare que o Recircuit aqui teve um peso 70%. O peso é determinado principalmente pelo número de eventos, tá? O denominador também influencia um pouco, mas é o número de eventos que é o principal determinante do peso. E você vai ver isso pelo intervalo de confiança. Quanto mais estreito for o intervalo de confiança, maior o peso de cada estudo. Então é isso aqui. Então agora a gente entendeu o resultado, o valor P significativo, menor que 0,05. Não confundam as coisas. O valor P da estatística é esse. Ele tem que ser menor que 0,05 para ser significativo
e o odds ratio não pode passar pelo intervalo de confiança. O intervalo de confiança não pode passar por 1 para ser significativo. Esse outro valor P aqui é o da heterogeneidade, ele é significativo quando menor que 0,10, mas a gente não vai utilizar ele no nosso paper ou para nenhum efeito prático. Aqui está com o Fixed Model, né, que é o modelo de análise estatística. Então, eu poderia trocar ele bem aqui para efeito randômico ou fixo, tá? Se a heterogeneidade for nula, perdão, pessoal, se a heterogeneidade for nula ou muito baixa, menor que 25%, você pode deixar no modelo fixo, tá? Agora, se a heterogeneidade for acima de 25%, você não deve deixar no modelo fixo, você deve ir para o modelo randômico. Vocês assistiram a aula teórica lá de estatística, né? Gostaram do exemplo das fazendas lá? Para explicar isso aqui, deu muito trabalho. Deu muito trabalho pensar naquilo lá. Beleza, pessoal. Então aqui vai o. Você poderia. Ah, e quando a heterogeneidade for baixa, eu posso utilizar o randômico? Pode também. Não, o randômico você sempre pode utilizar. Tá? Ele é mais conservador. Como assim mais conservador? É mais difícil atingir significância estatística com o randômico. Repare que o intervalo de confiança no modelo fixo vai só até 0,7. No modelo randômico vai até 0,77. Tá bom? Então, se a heterogeneidade for baixa, você pode usar qualquer um dos dois. Só que o modelo randômico vai ser mais difícil de atingir significância estatística. Por fim, agora vamos falar um pouco sobre melhorar a estética do gráfico. Olha, aqui a gente tem que melhorar duas coisas, na minha opinião. Você já vai ter escrito no artigo todo que é uninterrupted. Eu gosto de deixar bem simples, bem enxuto o meu gráfico. Então eu vou modificar esse label aqui, tirar a palavra uninterrupted, que aparece nos dois, porque o cara que está lendo o meu artigo, ele já sabe que é uninterrupted. Eu já falei no título, falei no abstract, falei no texto, nos métodos, nos resultados, que é uninterrupted. Eu não vou colocar no gráfico a mais e deixar o gráfico poluído. Tá bom? Tá certo? Então eu vou tirar aqui, eu vou bem aqui ó, em propriedades, aqui na engrenagemzinha. E aí eu posso modificar o label aqui, ó. Vai ser NOAC. E vai ser VKA. Então, lá, mudou aqui em cima. Tudo bem comigo? Tá tudo bem com vocês? Tudo certo? Tá acompanhando? Outra coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o label do gráfico. Isso é muito importante, ó. Vou em gráfico aqui agora. Olha, a primeira coisa é que isso aqui é inglês britânico. Então, a não ser que você vai publicar lá no UK, você vai tirar o U para todo o gráfico. Porque em inglês americano é sem U, tá? Aí no experimento você vai trocar. Não, no offense, Amanda. Aí você vai trocar o favors experimento aqui por favors, o que você está querendo dizer. O grupo que você tem interesse, NOAC ou VKA. Tá? Lembrando que não é questão de preferência pessoal, viu? É uma questão de revistas, tá bom? Então, igual eu falei, se você vai mandar para o Lancet, igual qualquer revista britânica, para o British Medical Journal, manda sim, por favor, em inglês britânico. Tá joia? Então, olha aqui, pessoal. Outra coisa para modificar aqui é a escala do gráfico. Esse aqui é importante. Nesse aqui, a escala está perfeita. Olha, você não quer que fica tudo condensado assim. Olha aqui, ó, você muda nessa barra final aqui. Ó. Você não quer que fica tudo assim, onde você perde muito espaço morto na lateral e o número do odds ratio vai para o infinito no label do gráfico.
E você também não quer o contrário, onde você põe uma escala muito pequena e o intervalo de confiança sai do gráfico desse jeito aqui. Você não quer isso aqui. Então, você vai deixar essa barra aqui de um jeito que fica mais ou menos assim. Todos os intervalos de confiança dentro aqui, dentro do gráfico. Então, poderia ser assim, com a escala dos 50 ao 0,02, ou poderia ser assim, com a escala do 0,1 até 100. Então, tem que editar isso aqui para ficar um gráfico agradável também. Mas é isso. É isso aqui, pessoal. NOAC, VKA, favors NOAC, favors VKA. Atenção, major bleeding é um desfecho negativo. Ter major bleeding é um desfecho ruim. Então, se o grupo da esquerda, que é o grupo intervenção, tem menos desfecho ruim, menos major bleeding, e o odds ratio é menor que 1, vai favorecer esse grupo. É melhor ter menos desfecho ruim. É melhor ter um odds ratio menor do que 1. Então, por isso que o gráfico, o label da esquerda fica favorece a intervenção. Por que favorece a intervenção? Porque o grupo intervenção teve menos de um desfecho ruim. O desfecho é major bleeding. Por isso que é muito melhor trabalhar com desfechos negativos, porque se o desfecho for positivo, isso aqui muda, vira o contrário. Por exemplo, se o desfecho fosse ganhar na loteria, é um desfecho positivo. Quem ganha mais na loteria? Quem fez uninterrupted NOAC ou uninterrupted VKA? Se o NOAC diminuísse a chance de você ganhar na loteria, fosse o mesmo odds ratio 0,38, o gráfico aqui ia estar da mesma maneira. O diamante ia estar todo para a esquerda, porque ele reduziu a chance de ganhar na loteria. Só que reduzir a chance de ganhar na loteria não é uma coisa boa. Você está diminuindo uma coisa positiva. Então, você teria que mudar o label do gráfico para favorece o grupo controle aqui, se fosse um desfecho positivo. Porque o NOAC diminuiu a chance de ganhar na loteria, portanto, favoreceu o grupo Varfarina. Por isso, aí virou confusão quando o desfecho é positivo, porque o grupo intervenção está aqui, mas ele está à direita do gráfico. Então, por isso, sempre que possível, trabalhem com desfechos negativos. Ficou claro esse conceito? Ficou? Ótimo. Última coisa aqui, na hora de você salvar isso aqui para o seu arquivo, para o Word e tal, se você só copiar com essa abazinha aqui, tá vendo? Tem uma abazinha copiar, e você colar ela no seu Word, ela fica com resolução ruim. Pelo menos no meu computador fica. Então, tem duas maneiras de você trabalhar aqui que funcionam bem para resolução da imagem, tá? A primeira seria salvar, atenção, salvar em PDF. Salvar em PDF, vai aparecer um monte de formato aqui para você salvar quando você clicar. Salvar em PDF. E aí, quando você salva o PDF, ele salva em uma alta resolução. Você dá um zoom gigantesco na página, e aí você tira um snapshot com um zoom muito grande. Eu vou fazer isso depois do intervalo para mostrar para vocês. Ou então, a outra opção seria simplesmente você fazer um snapshot aqui, só porque essa alternativa fica inferior também à primeira que eu expliquei. Então, eu vou mostrar depois do intervalo como que você faz o zoom e tira um snapshot com alta resolução da sua imagem. Tá? Mas uma opção seria você simplesmente tirar o snapshot assim, agora copiar isso aqui no seu Word. Tá bom? Essa questão que a Juliana levantou é real, tá? Quando você salva aqui também em PNG, em JPEG, não funciona, não fica boa a imagem, tá? Então, quando você for salvar aqui, você salva em PDF, depois faz o hack, que é o zoom, e tira o snapshot, que eu vou mostrar depois no intervalo. Só para responder o Sérgio aqui, que ele perguntou sobre o capato, o denominador do capato está bem aqui, logo acima do número de eventos. Aqui, ó, Sérgio.
123, 121. Estava logo acima do número de eventos. Tá? Certinho, pessoal? 10 minutos de intervalo para a gente fazer a segunda parte, que é coletar em hazard ratio. Ah, o Vitor tem uma pergunta aqui. Essa pergunta do Vitor é boa, ó. O Vitor falou, olha o seguinte, se eu uso o efeito fixo e o intervalo de confiança não toca em um, mas ele coloca randômico e toca em um. Eu acho que nesse caso o que você faz depende se você pode usar o fixo ou não. Se você pode, se você está autorizado a usar o fixo, a heterogeneidade é bem baixa, eu deixaria só o fixo e pronto, acabou. Vai adicionar muita complexidade, vai diminuir a confiança no seu resultado, isso e aquilo. Se a heterogeneidade é baixa e você pode utilizar o fixo, usa só o fixo nesse caso. É a minha recomendação. Pessoal, ó, aproveita o intervalo, 9 minutos faltando, para ir lá no Instagram, marcar, falar que a aula de estatística está muito boa. Vou olhar agora no intervalo quem vai marcar lá, tá bom? Agora a gente volta em 9 minutos, 9h15. Até agora.